Olá pessoal, meu nome é Alexandre e hoje eu venho com o seguinte questionamento. Recebo aposentadoria. Tenho direito a um adicional de 25%? Neste vídeo eu vou dizer o que é adicional de 25%, quem pode solicitar. Antes de começar, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Vamos lá então. O adicional de 25% ele é aplicado em cima da aposentadoria por invalidez. Seria como uma ajuda de custo para possíveis gastos com o segurado. Já que a pessoa aposentada por invalidez, dependendo do seu problema de saúde, necessita de diversos cuidados, auxílio constante de outro profissional e gastos com medicamentos, etc. Hoje, o adicional de 25% ele só é possível para a aposentadoria por invalidez. Existem alguns estudos para que seja aplicado para outras aposentadorias, mas no momento não há nenhuma definição quanto a isso. Conforme o Decreto 3048, de 6 de maio de 1999, no artigo 45, o adicional lhe será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Ou seja, mesmo que a aposentadoria seja o teto do INSS, haverá a aplicação dos 25%. Então, mesmo que a aplicação desse adicional supere esse teto, ele ainda será devido ao segurado. No inciso segundo, o adicional será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. O que isso significa? Caso o benefício que deu origem à aposentadoria por invalidez vier a ser reajustado, neste caso o auxílio-doença, a renda inicial da aposentadoria também será reajustada. E em cima deste novo valor, o adicional de 25% será aplicado. Se o segurado vier a falecer e deixar dependente para o recebimento de pensão, o acréscimo de 25% não será incorporado, ou seja, os dependentes não terão direito a esse acréscimo de 25%, fazendo jus somente à pensão. Aqui está a relação das situações em que o aposentado por invalidez terá direito à majoração de 25% previsto no artigo 45. Cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Será marcada uma perícia para comparecimento no INSS pelo segurado, em que deverão ser levados laudos e exames para análise do perito. Deverá levar, além dos documentos do segurado, um atestado médico informando da impossibilidade de comparecimento para ser possível uma perícia domiciliar. Ou seja, caso o segurado não possa comparecer à perícia no INSS, o responsável por ele deverá apresentar um atestado médico para avaliação. Após a análise do atestado, o médico verificando a real impossibilidade do comparecimento para a perícia do INSS, ele vai providenciar a perícia na residência do segurado ou na clínica em que o segurado porventura esteja residindo. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham tirado todas as dúvidas a respeito desse assunto. Caso tenham novas dúvidas, eu peço que vocês deixem no comentário sobre esse assunto ou sobre outros assuntos que, assim que possível, nós faremos novos vídeos. E eu peço a ajuda de vocês que curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal para que nós possamos continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então é isso e até a próxima.